Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem acompanha aqui o canal sabe que nós estamos numa fase muito inicial, de procura de casa. Já queremos comprar casa há algum tempo, mas por várias situações, desde económicas, da situação de mudança de trabalho do Bruno, e outras situações que eu falarei no outro vídeo, nós acabamos adiando sempre a procura de casa. Eu comecei agora um pouquinho reticente, porque eu ainda não queria começar já a procura de casa, mas pronto, estamos a ver, porque sabemos que é um processo que demora e porque entretanto mudamos totalmente o nosso foco. Portanto, inicialmente nós queríamos, estávamos a pensar comprar casa no sítio onde trabalhamos, não é? E de repente decidimos mudar de ideias por vários motivos também, que falarei melhor no outro vídeo, mas o vídeo de hoje é então sobre o que é que eu espero, o que é que eu gostaria muito de ter na minha casa, na minha futura casa. Porque eu percebi que a casa, o último vídeo que nós fizemos sobre a visita a uma casa de 65.000 euros suscitou muitas visitas a esse vídeo, portanto tivemos algumas visualizações e eu recebi também alguns comentários e mensagens. E eu falei sobre algumas coisas que eu gostaria que a casa tivesse e que, nomeadamente, aquela casa não tinha, não é? E eu provavelmente eu não vou conseguir todas essas coisas na casa dos meus sonhos, não é? Nomeadamente, eu falei que gostaria que a casa tivesse uma lareira, mas já abdiquei dessa necessidade. No meio disso tudo e da pesquisa, a casa que nós vimos e que falamos nesse vídeo foi uma casa que nós não estávamos à espera de gostar tanto assim na primeira visita. Pronto, foi uma casa que nós decidimos não fazer proposta porque achamos que é muito cedo para nos apaixonarmos assim logo pela primeira casa e porque de facto a casa tinha ali duas questõezitas que uma delas para mim não era aceitável e outra não era aceitável para o Bruno, e portanto, pronto, continuaremos nesta pesquisa. E então, quando eu fui escrever as 5 coisas que eu gostaria na casa, entrou muito a parte da decoração, que não é uma coisa que eu super ligo, sabem? Mas acho que assim, eu não ligo muito porque eu moro em casa alugada. E agora que eu pensei no que eu gostaria que a minha casa fosse depois da visita a esta casa, eu acho que toda a minha concepção de decoração mudou. Tudo aquilo que eu imaginava. Imaginem, eu moro como eu falei, num apartamento alugado e maioritariamente a decoração da minha casa é simples, de linhas retas e moderna. Eu sempre achei que quando eu tivesse a minha casa própria, eu iria investir muito mais numa decoração 100% moderna. Porém, depois de eu ter visitado esta casa e de toda a ideia de irmos morar para o campo e tudo, eu comecei a questionar que não faz muito sentido eu querer morar no campo com uma casa totalmente moderna. Só que depois eu estou com uma pessoa que prefere uma casa moderna. Então, eu vou partilhar aqui convosco as 5 coisas que eu gostaria muito que a casa tivesse, ou que a casa fosse, ou que eu transformasse a casa nisso, e depois pretendo trazer então um vídeo com o Bruno para ele me dizer as 5 coisas que ele gostaria, que ele imagina que a casa tenha ou que a casa seja. Primeira coisa, eu gostaria muito, isto foi algo que mudou totalmente na minha cabeça depois que eu visitei esta casa, eu gostaria muito que a casa tivesse vigas de madeira no teto. Eu nem sei se todos vocês sabem o que é, porque durante muito tempo eu sempre soube o que era, mas nem me lembrava mais que ainda existiam tetos assim. E esta casa que nós visitamos, ela tem originalmente vigas de madeira no teto, porque é uma casa antiga, portanto à partida muitas das casas antigas que nós visitarmos serão assim. E esta casa tinha as vigas muito bem cuidadas, porque a maioria das vigas tinham sido trocadas. Inicialmente eu não sabia se eu gostava muito daquela decoração, sabem, das vigas a aparecer, e eu imaginei, tipo, se comprasse aquela casa, pôr um teto falso. E depois, gente, não, a casa fica linda com aquelas vigas de madeira. Na mesma vibe de uma mudança de pensamento, eu gosto muito de cozinhas brancas, cinzas ou, enfim, super modernas, né? Depois eu entrei naquela casa e eu não gostei. Os móveis da cozinha daquela casa, eles não são super antigos, são móveis
Gente, são móveis daqueles bons de madeira, né? Madeira de verdade, mas são móveis castanhos, de madeira castanha. Como eu falei para vocês naquele vídeo, não era a nossa intenção fazer muitas obras, portanto fazer só as obras necessárias, assim, extra, super necessárias, e inicialmente viver assim na casa, portanto, por isso procuramos uma casa habitável. Só que obviamente eu fui pesquisar, tipo, olhem, não amei os móveis da cozinha. E fui pesquisar o que é que eu poderia fazer ali de diferente naqueles móveis. E eu fiquei apaixonada quando eu vi todo este cenário possível para fazer numa cozinha, deixando um aspecto ainda da casa, sabem? Um ar não demasiado moderno, com uns móveis assim, com tons vintage, sabem? Ou no tom... Aquele verde que eu vou deixar por aqui, ou um azul que eu vou deixar por aqui, ou até um cinza, que é uma coisa muito mais moderna e que eu acho que o Bruno vai gostar muito mais. Mas então trocar os puxadores, ou seja, manter o design dos móveis, colocar um cinza, mas então colocar uns puxadores dourados e mudar, por exemplo, se calhar a torneira da banca dourada também, mas depois fazer toda uma decoração meio rural, uma coisa meio campestre, coisa que essa eu já falei em vídeo e que não tem nada a ver com decoração, mas que também dá para fazer uma coisa fofinha, que é a minha horta. Esse era o grande problema daquela casa, um dos grandes problemas para mim daquela casa que nós fomos ver, é que efetivamente a casa não tinha nenhum tipo de terreno. Eu não quero um terreno gigante, até porque sou só eu e o Bruno, nós não temos família e não temos ninguém para nos ajudar e não percebemos nada de agricultura. Portanto, nós não queremos nos iniciar nessa área para já, mas eu gostaria sim que tivesse um terreno tanto para que a minha cadela e o meu filho pudessem estar tranquilíssimos, à vontade a brincar, como para nós fazer uma área assim de exterior, talvez colocar uma piscininha, daquelas mesmo simples, sabem? E a minha horta, gente, eu não vou abdicar da minha horta. Como eu já falei para vocês, eu tenho neste momento, aliás apareceu aqui no último vlog, agora já tenho mais coisas, eu tenho os meus pezinhos de tomate cherry, eu tenho uma cebola plantada num vaso, sim gente, eu já tive batatas plantadas num vaso, eu tenho neste momento, estou a plantar morangueiros, alface e couve-lombarda, não sei se vai nascer alguma coisa, sou principiante nisto, mas eu pus para ali até na terra as sementes e vamos ver o que é que acontece, depois eu mostro-vos a minha horta. E portanto, eu não vou abdicar de uma horta na casa, não é? Quarta coisa, relacionada também com, quer dizer, não é relacionada, mas eu sei que já comentei aqui, é um galinheiro. Gente, eu não quero um galinheiro gigante, nem uma vacaria, nem nada do género, mas eu quero um galinheiro. Eu acho que hoje em dia os ovos estão muito caros. Portanto, para mim faz todo sentido que se eu decido ir morar para o campo, que eu tenha pelo menos toda uma experiência mais semelhante com o que é morar no campo. E, portanto, acho que seria super engraçado para o meu filho crescer de perto do que é ter galinhas, porque eu nunca tive, então não faço ideia de como é que é a experiência. Acho que é muito divertido, por exemplo, agora que estamos os dois a aprender a plantar coisas, a colher coisas. Então, todos os dias, quando o meu filho vai lá fora e pega nos tomatinhos cherry que estão maduros, acho toda uma experiência incrível e muito mais saudável para a criança do que temos hoje em dia para lhe oferecer e que a maioria das pessoas da cidade tem para oferecer aos seus filhos. E pronto, acredito que as galinhas seriam um ótimo investimento, porque eu não precisaria de muitas, mas tipo umas 6 galinhas. Seria ótimo. Seria uma experiência maravilhosa, acho eu. Se alguma de vocês tem galinhas, por favor, digam-me como é que é. E, portanto, eu não abdico de uma casa que tenha um galinheiro ou que me permita. Ele é um pouquinho amplo, mas é para vocês entenderem aquilo que eu quero dizer, que é... Depois de eu ter ido visitar esta casa, eu tive... Realmente alguma coisa no meu mindset se mudou, porque eu tive... A casa tem ainda todos os móveis. É uma casa, eu acho que eu falei para vocês lá no vídeo, é uma casa que está fechada há 10 anos. E é uma casa que tem ainda toda, ou quase toda, a mobília e os até fotos, fotografias, bibelôs, quadros dos donos. Que, pelo que eu entendi, já faleceram e agora os filhos estão com a casa à venda. E quando entrei naquela casa, aquilo me trouxe uma
uma sensação que no dia à noite eu estava a cozinhar. Vocês vão achar que eu sou uma palerma, mas enfim. Eu estava a cozinhar à noite e a minha cozinha dá para a minha sala, ou seja, não é unida, mas eu consigo, tenho um balcão, eu consigo conversar com o Bruno quando eu estou na cozinha e ele está na sala. E eu estava a falar para ele que mexeu muito comigo entrar numa casa perfeitamente habitável, que claramente tem uma história muito grande ali, porque é uma casa antiga, não é uma casa com 5 anos, e que tem tudo ali, tem fotos a preto e branco super antigas, tem quadros, há uma história por trás daquela casa, sabem? E provavelmente quase todas as casas que eu for visitar, todas têm uma história, mas aquela era muito visível porque ainda tinha tudo ali. E isso me fez pensar que a casa que eu comprar, a primeira casa que nós comprarmos, ela pode não ser necessariamente a nossa casa para a vida toda, não é nosso objetivo, até porque, pronto, nem todas vocês sabem, mas o meu namorado é brasileiro, então nós pretendemos chegar a um ponto da nossa vida que temos um pé cá e um pé lá, sabem? Mas eu sou muito de memórias, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de música, eu sou uma alma velha. Então, eu acho que eu gostaria muito... Eu olhei para aquela casa que não tinha a decoração dos meus sonhos, mas que tinha memórias, tinha personalidade, sabem? Eu saí dali quase sabendo quem são os donos, sem os conhecer. O senhor claramente amava futebol Clube do Porto. Ela claramente dava muito valor a fotografias e memórias com pessoas que seriam amigas ou família dela. E eu olho para aquela casa e aquela casa tem cheiro de família, sabem? Tem memórias de família. E eu quero muito criar isso para o meu filho e para mim e para o meu namorado. Não só uma casa... O que eu quero dizer com isto é que acho que hoje em dia tudo virou uma coisa meio estética, sabem? Tudo virou uma coisa meio... demasiado bonito, demasiado moderno, demasiado limpinho, demasiado chique, demasiado... Sabem, tudo é muito linear, muito arrumado, muito igual, não tem personalidade. Eu acho que eu tentei sempre que o meu apartamento ficasse dentro da linha do que é bonito socialmente, mas eu não construí um lar, que também não quero construir porque não é meu, percebem? Então estou muito limitada no que eu posso furar de paredes, colocar e não sei o quê. Mas comprando a minha casa, ainda por cima uma casa no campo, eu acho que faz todo o sentido que a minha casa tenha cheiro de família. Então eu gostava que a minha casa tivesse personalidade, eu gostava que a minha casa tivesse fotografias, alguns móveis que talvez não encaixem na perfeição naquilo que é socialmente bonito hoje em dia, mas que tenham história, sabem? Eu não tenho nada da casa dos meus pais, nada da casa dos meus pais. Eu não tenho nada de família, nenhuma peça de família que eu possa pôr ali e dizer ok, isto traz-me memórias de alguma coisa, mas talvez eu possa fazer isso com móveis que não são meus, mas que já tiveram histórias de outras famílias, percebem? Então acho que é isso, acho que eu quero uma coisa talvez meio antiga, meio moderna, meio minha e meio dos outros, percebem? Que o meu filho sinta que cresceu numa casa, que é um lar, sabem? Que não é só uma casa do Instagram. E pronto, pessoal, era isso que eu queria falar convosco, eu queria falar isto para vocês em vídeo, porque eu estou muito nessa fase de me inspirar em decoração e tal, ainda sem ter casa, né? Não sei se vocês mulheres, eu acho que nós todas mulheres somos assim. E pronto, é isso. Me digam o que é que vocês acham destes meus 5 tópicos para a minha futura casa e continuem a torcer para que a gente encontre uma casa e que consigamos comprá-la, que isso é importante, não adianta eu só me apaixonar pela casa. E deixem o vosso like, é a maneira de vocês apoiarem o canal e me ajudarem a comprar uma casa no futuro. Até o próximo vídeo e tchau!